Que Deus abençoe a todos. Estava aqui lendo e meditando sobre essa palavra que está no livro de Gênesis capítulo 19, no versículo 17. Quando diz assim, e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ou seja, aqui a gente vê Deus dando para Ló uma direção para que ele saísse de Sodoma, porque a cidade já estava condenada por Deus, seria destruída. Então, para poupar a vida de Ló e da família de Ló, Deus falou para ele sair da cidade e ir para o monte. O monte representa o altar. E o que Ló fez? Ló desprezou o altar, Ló desprezou o monte. No versículo 18 está escrito assim: e Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Olha o que ele estava falando para Deus: se eu for para o monte, eu vou perecer no monte, eu vou morrer no monte. Eu não vou para o monte, eu não quero ir para o monte. Deus estava dando uma direção, mostrando ser benevolente com ele, e com certeza no monte ele seria guardado, ele seria protegido, ele seria abençoado por Deus. Mas Ló fez uma escolha de não seguir a direção que Deus havia dado para ele. Consequência disso, o que aconteceu com Ló e sua família? Terminou findando seus dias morando numa caverna. Houve uma época que suas filhas embebedaram ele, tiveram relação íntima com o próprio pai. Dessa relação íntima, dessa relação incestuosa, nasceram dois povos, foi gerado ali dois povos, os moabitas e os amonitas, que foram desprezados por Deus, esses dois povos, que deixaram de existir por conta disso. E hoje em dia, o que tem acontecido? Deus tem revelado, através de homens de Deus, qual é a vontade dele para abençoar a humanidade, o ser humano. Mas muita gente tem feito a mesma escolha que Ló. Que escolha? Não seguir a direção de Deus, não obedecer a direção de Deus, não confiar na direção de Deus. A Bíblia, em Colossenses capítulo 3, ela nos ensina algumas coisas que nós não devemos praticar porque é a vontade do Senhor. Como, por exemplo, a idolatria. Tem muita gente que se apega às coisas materiais, que se apega a pessoas, desprezando a Deus. A afeição desordenada. A gente vê hoje, infelizmente, isso acontecendo no meio da humanidade. A avareza, a ira, a malícia e tantas outras coisas que Deus fala para nós não praticarmos. Mas muitos escolhem não seguir a direção de Deus. Muitos escolhem
fazer aquilo que acha que é o certo, segundo a vontade própria. Olha, você foi criado por Deus e Deus deu para você o livre-arbítrio, para você fazer as suas escolhas. Toda escolha que você fizer, você vai colher frutos, consequência de suas escolhas. Se você escolher obedecer à voz e à direção de Deus, você vai colher o fruto dessa semente que você vai plantar e certamente será abençoado. Se você escolher não obedecer, você vai estar também plantando a semente. Você vai colher os frutos dessa semente. E pode ter certeza absoluta que as consequências não serão boas, como não foram boas as consequências da decisão que Ló tomou. Ele fez a escolha dele e não a escolha que Deus queria para ele. Então, o conselho para você é: submeta-se à vontade de Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Obedeça a direção do Espírito Santo. Se Ele te pede para você evitar o pecado, evite. Se Ele te pede para você lutar e vencer a vontade da sua carne, lute, vença. Aquilo que Deus pede, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena, a direção que Ele dá, siga. E você será abençoado. Amém? Deus abençoe vocês grandemente.